Voltei, demorei, mas voltei aqui no Se Liga na Educação para mais uma aula de arte. Sentiram saudades? Aposto que sentiram. Hoje o nosso tema também está, ó, demais. Vocês vão gostar bastante, viu? E quem é que não me conhece ainda? Professora Angélica, gente, guarda aí na memória de vocês. Professora Angélica vai trabalhar com vocês arte, a melhor matéria que tem no momento. Vamos lá, pessoal. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos entender a luz, a sombra, o que é uma silhueta, o teatro e alguns momentos aí de reflexão sobre a nossa tecnologia, ok? Vamos ver. Vocês se lembram que na aula passada nós trabalhamos com elementos das artes. Aí nós falamos sobre a linha, o ponto, o plano. Mas para fazer desenho, nós vamos utilizar mais elementos. E um elemento muito importante é a iluminação. A iluminação, ela é importante para várias linguagens de forma de expressão artística. Sabem por quê? Gente, a iluminação, ela traz para o trabalho da gente uma dramaticidade. Ela pode trazer uma alegria maior quando a gente coloca cores bem iluminadas. Eu coloquei aqui para vocês observarem uma obra chamada Narciso de Caravaggio. Essa obra, ela é lá do período barroco. É um período um pouco mais antigo. Narciso, você já conhece a história do Narciso? Narcisismo. É quando a pessoa acha que ela é muito linda, a mais bonita de todas. E aí, o Narciso, ele fica olhando o seu reflexo na água, admirando a sua beleza. E olha como é que o barroco trabalha isso. O barroco, ele é o rei da luz e da sombra. Olha o que ele faz para causar uma dramaticidade nessa cena. Observe aí um menino. Blusa branca, ele está bem iluminado. Mas e o restante da obra? Tem alguma coisa ao fundo? Não, completamente escuro. O barroco, ele brinca com a luz e com a sombra. É como se fosse um teatro. No teatro, a gente não costuma ver aquele foco de luz assim, ó, só em cima da pessoa que está fazendo uma apresentação e o restante do palco fica escuro? É mais ou menos isso. O barroco é bem teatral. Ele vai trabalhar com essa questão da luz e da sombra para dar essa dramaticidade, mas também para ajudar a criar os volumes na forma. Olha esse close, né, que eu peguei para vocês observarem. Essa marcação da sombra no pescoço. Isso significa que a iluminação nessa imagem está de cima para baixo. Por isso essa parte do menino está mais escurecida. Há uma sombra nele, ok? Mas e a definição de sombra? O que vem a ser uma sombra? Assim, ela é uma área formada pela ausência parcial da luz, proporcionada pela existência de um obstáculo. Vamos compreender isso. A sombra, ela não é como os artistas barrocos representavam de forma tão escura. Vocês viram lá na obra que o fundo é totalmente preto. Mas uma sombra, ela não é totalmente preta. Quando o nosso ambiente fica totalmente escurecido, nós falamos que há ausência da luz. E se não tem luz, não tem sombra. A sombra, ela é parcialmente escura. Ela tem uma transparência. Vocês estão em casa, tem algum lugar aí onde vocês podem observar a sombra de algum objeto ou de alguma coisa? Dê uma olhadinha no chão, por exemplo. Nós conseguimos enxergar o chão. Então, a sombra não é totalmente escura. Vamos ver essa questão aqui da luz. Para que haja sombra, eu preciso de uma iluminação, correto? Senão a gente não consegue fazer sombra. E aí nós temos as fontes luminosas, que podem ser artificiais, enquanto que as lâmpadas são fortes, né? Fontes de luz artificial, então a gente usa lâmpada, a lanterna.
a vela, tudo que oferece iluminação de maneira mecânica, nós vamos considerar uma iluminação artificial. E nós temos a iluminação natural, que é a luz do sol, da lua, né? Da lua não dá, a iluminação dela é muito fraquinha, mas mesmo assim ela ainda ilumina. Então nós vamos ter como referência o sol, né? O sol é uma luz natural que vai oferecer para a gente aí N sombras. Estou dizendo isso porque a luz, ela pode se movimentar. E quando a luz se movimenta, a sombra também vai se movimentar, ela vai se tornar uma sombra diferente. Observe esse desenho aqui. Eu vou dizer para vocês que isso é uma esfera, ok? E essa esfera, ela é o nosso anteparo, ele é o obstáculo que eu escrevi no slide anterior, ok? E tem uma lâmpada bem ao lado direito. Acontece que a lâmpada, ela consegue iluminar todo esse lado da esfera, porém, o lado direito dela gera uma sombra, fica mais escurecido. A sombra no objeto é chamada de sombra própria. E essa sombra que fica aqui na parte de baixo, mais escura, seria a sombra projetada. Essas sombras, elas podem variar de acordo com a iluminação. Isso é muito comum na luz do sol, porque o sol, ele se movimenta durante o dia. Então, um objeto no mesmo lugar, se essa iluminação passar de um lado para o outro, essa sombra também vai passar para um outro lado. E aí nós vamos criar o que a gente chama de silhueta. Antes de entrar em silhueta, eu quero dizer algumas coisas para vocês. Professora, mas como é que nós podemos fazer uma sombra, por exemplo? Tá, nós vamos trabalhar a sombra utilizando o colorido. Tá? Esse colorido, vocês podem começar a testar aí na casa de vocês usando o lápis de escrever. É a maneira mais fácil de nós trabalharmos a questão da sombra. Então, imagine aí, um círculo, tá? Vocês terão um círculo. Aliás, vocês podem pegar o caderninho de vocês aí, que eu tô vendo que vocês estão assistindo essa aula deitadão, tá aí tomando um cafezinho, deitadinho no sofazinho. Vamos animar aí, pegar um lápis e uma borracha. Rapidinho, 2 segundos. 1, 2, acabou. Já pegou? Deu tempo? Então, olha só. Nós vamos fazer um círculo no caderno, que é o mais fácil que tem para nós experimentarmos essa questão da sombra. E aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Desenhe em qualquer dos lados uma lâmpada ou uma lanterna. 2 segundos. 1, 2. Deu tempo? Desenhar aí uma lâmpadazinha? Ok. O lado da lâmpada, concorda que vai ficar claro? E o outro lado vai ficar mais escurecido. Então, vocês vão pegar o lápis de cor e vão colorir o lado que corresponde à sombra. Dá um colorido aí para mim bem forte. Bem forte. Colore bem forte. Ok? Coloriu? Agora vocês vão passar o dedo. Nós vamos fazer uma técnica que chama esfumaçar. Então, vocês vão esfumar essa parte colorida de vocês, jogando aqui para dentro. Deixa eu voltar aqui no slide, que vocês vão compreender melhor. Coloriu aqui, de grafite. E agora vocês vão espalhar com o dedo esse lápis. Vocês vão ver que vocês vão criar ali um degradê. Uma escala de tom, ela vai começar do mais escuro para o mais claro. Essa é a maneira mais fácil de nós conseguirmos fazer a sombra. E através da sombra é que nós conseguimos criar volume nas formas. E quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber que ela vai deixar de ser um círculo para se tornar uma esfera. Simplesmente em função de ter aplicado a sombra. Existem outras técnicas, tá? Para vocês criarem a sombra, por exemplo, como a rachura. Quem gosta muito de mangá, sabe disso, porque as revistinhas de mangá, ela é colorida com aqueles rabiscadozinhos, não é? Cheio de rabiscadozinho no desenho. E aquilo ali chama rachura.
E nós conseguimos também fazer a sombra nos objetos ou uma sombra projetada utilizando a rachura, tá bom? E aí nós temos uma coisa muito interessante, também feita por sombra. É uma técnica que eu gosto muito, que é trabalhar com a silhueta. Não é muito fácil. A silhueta é a imagem de uma pessoa, animal, ou objeto, ou uma cena representada como uma forma sólida, de uma única cor, não necessariamente preta, mas é mais comum nós encontrarmos a silhueta na cor preta, com as bordas correspondentes ao contorno. Ok, quando eu peço para fazer assim, vamos criar uma silhueta. É difícil, porque nós temos que desenhar somente o contorno, ou da pessoa, ou do objeto. E isso não é uma coisa muito fácil. Então, eu sugiro que vocês escolham o que vão fazer, o desenho, o objeto, sei lá. Vocês façam um desenho normal, não precisa caprichar nos detalhes internos. E depois, vocês vão passar a canetinha bem pretinha por cima, colorindo tudo por dentro. Vocês vão perceber que a imagem de vocês vai ficar assim. É como se eu tivesse desenhado uma criança, mas eu colori toda ela por dentro. E agora nós não conseguimos perceber nenhum detalhe dentro. Olha, ela ficou totalmente escurecida, ok? E isso nós chamamos de silhueta. A fotografia tem um efeito muito legal quando ela causa silhueta. Eu acho massa. E tem gente que acha que estragou a foto. Sabe quando você direciona a câmera para a pessoa, mas a pessoa está assim de frente para o sol? Aí você não consegue vê-la direito, você vê a pessoa muito escura. Isso você está usando uma técnica chamada de silhueta. Na fotografia, nós chamamos isso de fotografia contra luz. Dependendo da fotografia, ela dá um efeito muito bacana. É muito legal. Olha esse gifzinho que eu coloquei para vocês, que fofo! É como se nós estivéssemos enxergando o gatinho contra a luz. E aí ele vai aparecer para mim só a silhueta dele, mas nós conseguimos identificar que é um gato. Isso é muito importante. Os objetos, eles não vão perder o formato original, tá? Por isso nós precisamos fazer esse contorno bem nítido para que nós possamos identificar. Vocês conhecem esse instrumento musical? Óbvio, professora, é uma bateria. Pois é, nós temos as silhuetas também de instrumentos musicais. Nós temos silhueta, a gente pode fazer de qualquer coisa, para falar a verdade. E uma descoberta muito interessante sobre a silhueta, que é o teatro de sombras. O teatro de sombras é uma arte muito antiga, originária da China. O que aconteceu? Eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez, no ano 121, uma dinastia de um imperador chinês. Esse imperador, ele tinha várias bailarinas. E todos os dias as bailarinas dançavam para esse imperador. O imperador ficava lá encantado de ver tantas moças bonitas. Mas acontece que tinha uma muito especial, a mais bonita, a dançarina mais incrível. E ele ficava encantado com aquela dançarina. Mas as outras bailarinas não gostavam dessa ideia de ela ser a preferida. E um dia essa bailarina adoeceu e morreu. O imperador ficou desesperado, mas ela era a minha preferida. Como vou fazer sem essa bailarina dançando para mim? Ai, preciso encontrar uma solução. Mandou chamar o mago. Eles acreditavam, né, nessas coisas de magia e tal. Mandou chamar o mago. E falou para o mago: você é o meu mago. E agora você vai ter que dar um jeito de trazer a minha bailarina do mundo das sombras. Eu quero ela de volta. Faça alguma coisa. E o mago ficou apertado. Porque o mago fazia magia? Nada. E ele pensou: o que eu devo fazer? Mas esse mago, com certeza ele era artista. Ele era da nossa área, criativo. E sabe o que ele fez?
Ele pegou uma escama de peixe, várias escamas, desenhou nessas escamas a silhueta da bailarina, como se ela estivesse dançando. E mandou chamar o imperador. Ele estendeu um grande lençol contra a luz e colocou a silhueta dessa bailarina por trás. Ao som de uma flauta, a sombra da bailarina apareceu dançando. E o imperador ficou encantado de ver que a sua bailarina voltou do mundo das sombras para dançar para ele. E o mago garantiu o emprego dele, né? Ele conseguiu trazer a bailarina de volta. Essa é uma das histórias que nós temos aí sobre o teatro de sombras. Eu vou deixar para vocês uma atividade. Vamos lá. Eu quero que na casa de vocês escolham um objeto, ok? E eu preciso que vocês tenham aí uma lanterna. Eu vou usar a lanterna do celular, provavelmente vocês também, que é o que nós temos hoje de mais prático, né? Espero que vocês estejam conseguindo observar aí na casa de vocês o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma luz artificial e eu tenho um obstáculo representado aqui pelo meu leãozinho, certo? Vocês vão fazer exatamente isso. Vocês vão colocar um objeto sobre uma folha branca. Essa luz, preferencialmente, ela tem que ficar parada, tá? Para que a sombra não se movimente. E vocês vão, com o lápis de vocês, fazer o contorno da silhueta que está se formando com a sombra projetada. Nós temos a sombra própria, a sombra projetada, e vocês vão copiar este desenho. Vocês podem fazer essa sombra projetada de várias formas. Olha só que legal. Quanto mais eu distancio a minha lanterna, maior essa sombra vai ficar. Se eu girar, percebem que a sombra também se movimenta? Então, vocês podem criar essa silhueta de várias formas. O ideal mesmo é vocês irem para o sol. Se vocês forem para o sol e colocar lá um objeto, vocês vão ver que o efeito da sombra será muito melhor. E aí vocês vão conseguir copiar a silhueta. Façam isso, experimente essa luz por vários ângulos para que vocês consigam aí fazer a cópia desta sombra. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem também, na hora de vocês fazerem o colorido dessa sombra, vocês podem trabalhar com o esfumaçado, porque na arte, quando a gente coloca no chão uma sombra muito escurecida, fica parecendo que é um buraco. Você já viu no desenho animado? O desenho animado, às vezes, o artista interfere no desenho. Aí o carinha tá correndo, ele corre e faz um desenho preto no chão. O que acontece com o personagem? Ele cai lá dentro do buraco. Então, não faça essa sombra muito escurecida. Faça essa sombra de forma que nós possamos ainda continuar vendo o papel, tá? Sem ser uma sombra muito negra. Espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho para o desenho de vocês, que vocês possam criar aí desenhos cada vez mais elaborados, tá? Utilizando sempre daqueles componentes que nós utilizamos na aula passada, a questão das linhas, né? Linha grossa, linha fina, trabalhar a questão das formas. E agora nós vamos entrar na questão do volume, então vocês devem fazer os desenhos de vocês com figura geométrica e criar uma sombra neles para que nós possamos, a partir da próxima aula, fazer o desenho 3D, ok? Então é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, gente!